Nesse vídeo, então, nós vamos estudar a gravitação universal, tá? Bom, aqui nós temos uma imagem, né, de Kepler, e vamos explicar o seguinte: as leis de Kepler, elas descrevem corretamente o movimento dos planetas, né, mas não explicam qual é a razão dessas trajetórias. Esse efeito coube a Isaac Newton em 1687, que propôs a lei de atração gravitacional para explicar os movimentos dos planetas em torno do Sol, tá? Lembrando, né, que Kepler conseguiu formular suas leis em cima das observações de Tycho Brahe, certo? E Isaac Newton, né, conseguiu realizar o feito da lei da gravitação universal através do trabalho tanto de Kepler quanto de Tycho Brahe. E é por isso que tem a famosa frase, né, que se diz assim: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Ou seja, que ele não fez o trabalho sozinho, né? O efeito de se ter as três leis de Newton, de ter uma lei da gravitação universal, né, significa que foi com o trabalho de todos. Muito bem, a lei da gravitação universal. De acordo com Newton, os planetas são mantidos em órbitas em torno do Sol devido a uma ação mútua, isto é, devido às forças de atração entre o Sol e os planetas, tá? Ou seja, o que diz essa lei da gravitação universal? Diz que matéria atrai matéria, na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Ah, mas o que significa isso? Significa que, primeiro, aqui eu estou representando a massa do Sol, né? E aqui a massa da Terra. Se a Terra gira ao redor do Sol, o que Newton diz? Que existe uma ação mútua, ou seja, a Terra atrai o Sol, assim como o Sol atrai a Terra, né? Terceira lei de Newton, né, gente? Ação e reação. Bom, existe essa atração. De que forma ela acontece? Vai depender do quê? Das massas e da distância, tá? O que ele diz? É o produto direto das massas, então m vezes m, e é uma razão inversa, então é uma divisão do quadrado da distância. Nós vamos ter que a força de atração, né, gravitacional, vai ser dado por um g, tá? Que é uma constante. A massa 1, que pode ser a massa da Terra, a massa 2, que é a massa do Sol, e a distância elevada ao quadrado, dividindo tudo isso. Então, essa é a lei da gravitação universal. Sendo que G, ela é denominada a constante de gravitação universal. E ela é dada por esse número. É sempre isso no Sistema Internacional de Unidades. Então, o G, a constante de gravitação universal, é dada por 6,67 vezes 10 na menos 11. Newton vezes metro quadrado, dividido por quilogramas ao quadrado. Bom, agora também nós vamos discutir um pouquinho sobre o campo gravitacional, ou seja, a aceleração da gravidade. Primeiro, a força gravitacional é uma força de campo, ou seja, existe sem a necessidade de ter o contato direto entre os corpos, tá? Quando dois corpos de massas m1 e m2 se atraem, dizemos que cada um deles se encontra imerso no campo de força gerado pelo outro. Por exemplo, aqui, ó, um campo de força, né, gerado em torno da Terra, né? E eu coloco um objeto aqui a ser observado, tá? No meu sistema. Então, o que nós temos? Nós temos da lei da gravitação universal, que a força é dada por uma constante, a massa da Terra, a massa desse corpo, distância ao quadrado. Mas também nós temos que lembrar que a força gravitacional também pode aparecer no formato da força-peso,
que é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Aqui nós vamos considerar o M1 como sendo a massa desse corpo, né? E aqui a Terra vai ser o nosso M2. Então, nós vamos dizer que a força-peso é do corpo 1 vezes a aceleração da gravidade. Ó, se eu igualar as forças que estão agindo aqui nesse meu sistema, tá? Nós vamos ter que gravidade, massa 1, massa 2, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância ao quadrado, em alguns livros ou em alguns artigos, ele aparece como sendo R, o raio, que é a distância entre os dois corpos. Vai ser igual a M1 vezes G. O que acontece? O M1 está dos dois lados, ou seja, esse M1 passaria para cá dividindo, né? A gente pode simplificar. E nós vamos ter a equação, então, da aceleração da gravidade. Que nesse caso, então, vai ficar a aceleração da gravidade vai ser igual à minha constante gravitacional, massa da Terra, dividido pela distância entre a Terra e esse corpo, certo? Algumas observações importantes, então, sobre a aceleração da gravidade. Vamos lá. Considerando que a Terra é uma esfera achatada nos polos e expandida no equador, o valor de G não é o mesmo em toda a superfície da Terra. Então, olha só, nos polos ela é achatada, ou seja, o raio diminui. Se ele diminui, significa que a aceleração da gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância, é inverso. Então, se é menor o raio nos polos, significa que a ação da aceleração da gravidade vai ser maior. Assim como no equador ela é maior, mais expandida, né? A aceleração da gravidade vai ser menor, tá? Devido à rotação da Terra, o valor da aceleração da gravidade é aparentemente, é uma sensação, é aparentemente menor que o valor que seria obtido se a Terra estivesse em repouso. Esse efeito é mais intenso no Equador, porque ele está mais distante, então, do centro da Terra, né? E se anula nos polos. Outra consideração importante sobre a aceleração da gravidade. No centro da Terra, considerando-a homogênea, a intensidade do campo gravitacional varia linearmente com a distância. No centro da Terra, ela é zero e na superfície, ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Agora, então, vamos fazer alguns exemplos. 2 exemplos para colocar em prática. Tanto a equação que representa, né, a lei da gravitação universal, quanto da aceleração da gravidade. Então, vamos lá. A massa do Sol é aproximadamente 2 vezes 10 na 30 kg e da Terra 6 vezes 10 na 24 kg. Sendo a distância entre o Sol e a Terra de 1,5 vezes 10 na 11 metros, calcular a intensidade da força de atração entre eles. Bom, vamos retirar os dados do nosso problema. Primeiro, massa do Sol, 2 vezes 10 na 30 kg. Agora, massa da Terra, 6 vezes 10 na 24 kg. Distância entre a Terra e o Sol, 1,5 vezes 10 na 11. E o que eu quero descobrir? A força de atração entre eles. Quem vai me dar a intensidade dessa força? É a equação da lei da gravitação universal. Mas vocês podem observar que aqui eu tenho o G, a constante, né? Então, a constante é sempre esse valor, né? Muitas vezes os exercícios não trazem esse valor, mas a gente utiliza sempre o mesmo valor. Vamos substituir os valores então aqui, né? No lugar da aceleração no lugar da constante universal, nós vamos ter 6,67 vezes 10 na menos 11. No lugar da massa do Sol, nós vamos ter 2 vezes 10 na 30. Massa da Terra, 6 vezes 10 na 24. E a distância entre eles elevado ao quadrado. Como que nós vamos resolver toda essa conta? Então, prestem bem atenção nas dicas. Primeiro, vocês vão identificar que na parte de cima da nossa equação tem números sem expoente.
Então, que aqui no caso é 6,67, 2 e 6. Vocês vão multiplicar cada um desses números, tá? Multiplicando, vocês vão ter o valor de 80,04. Muito bem. Além disso, nós deixamos de lado os números que têm expoente. Numa multiplicação, os expoentes a gente soma. Então, eu vou somar 24 mais 30 menos 11. Isso daqui vai me dar, coloco aqui, vezes 10 na 43. Então, é assim que a gente resolve esses números. Os que não têm expoente a gente multiplica e os expoentes a gente soma. Porque aqui nós estamos tratando de uma multiplicação de 3 números, tá? Bom, embaixo, a divisão, nós temos 1,5 vezes 10 na 11 ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos elevar 1,5 ao quadrado, que vai ser 1,5 vezes 1,5, que vai me dar 2,25. 10 na 11 ao quadrado é a mesma coisa, 10 na 11 vezes 10 na 11. Então, tu soma duas vezes o expoente. 11 mais 11, 22. Então, nós temos aqui. Como que nós vamos resolver essa divisão agora, tá? Vou repetir aqui embaixo para a gente separar. Primeiro, nós vamos fazer a divisão entre quem não tem expoente. Então, nós vamos dividir 80,04 por 2,25, tá? Depois, o que a gente faz? Como nós temos uma divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, vai ser 43 menos 22. Fazendo isso, nós vamos encontrar que a força vai ser, então, 35,57, da onde ele veio? 80,04, dividido por 2,25. Vezes 10 na 21. Da onde surgiu esse 21? 43 menos 22. Ok, está pronto aqui o meu exemplo, porém ele não está em notação científica. Por quê? Porque notação científica ele tem que estar entre 1 e 9, números inteiros, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa vírgula para cá e vamos somar um expoente no 10. Então, a resposta correta desse exercício fica: força é igual a 3,557 vezes 10 na 22 Newton. Ou seja, que força é essa? É a força de atração entre o Sol e a Terra. Próximo exemplo, então, diz o seguinte: o raio da Terra é de 6.400 quilômetros. A que distância da superfície da Terra uma pessoa tem o seu peso reduzido à metade? Considere a massa da Terra 6 vezes 10 na 24 quilogramas. O que ele está dizendo? Qual é a distância da superfície da Terra que eu preciso estar para reduzir o meu peso à metade? Então, vamos começar pensando o seguinte: a força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. O que a gente sabe? A massa se mantém constante, então a massa da pessoa não vai mudar. Então, o que pode mudar? A aceleração da gravidade, né? Então, a aceleração da gravidade é 9,8 vezes 10 na 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para reduzir o peso à metade, eu vou ter que reduzir a aceleração da gravidade também à metade, que torna-se 4,9 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, assim, primeira análise. Para reduzir o peso pela metade, eu tenho que reduzir a aceleração da gravidade, já que a massa se mantém constante. Tá? Reduzir a metade a aceleração da gravidade significa que ela vai ter um valor de 4,9 metros por segundo ao quadrado. Bom, aí nós pegamos aquela equação da aceleração da gravidade que diz: a aceleração da gravidade é igual a constante, a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Vamos lá. Lembrando, né, que a nossa constante tem esse valor de 6,67 vezes 10 na menos 11. Vamos substituir os valores aqui. Então, nós vamos ter, ó, a aceleração da gravidade, a metade é 4,9, a constante, a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. O que nós vamos fazer? Vamos resolver esses números aqui. De que forma que a gente resolve? Vamos identificar quem não tem expoente, esses dois. O que eu vou fazer? Vou multiplicar esses dois. Identifico os expoentes. O que nós vamos fazer com os expoentes? Somamos. Como que vai ficar isso? Vamos ver.
Ó, 4,9 eu repito aqui, 6,67 vezes 6 vai dar 40,02, vezes 10. Lembrando, ó, 24 menos 11, 13. Vezes 10 na 13, distância ao quadrado. Ok, resolvi, né, essa bagunça de números, né, reduzir a um único número. O que eu vou fazer agora? Eu quero descobrir qual é o valor da distância. Então, eu troco de lugar esses dois. Trocando de lugar, simplesmente vai ficar assim. O que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer, né, resolver essa divisão aqui. Como nós estamos comparando dois números sem, um número que tem expoente e outro que não tem, o que a gente faz? Divide apenas os números que não têm expoente. 40,02 por 4,9. Nós vamos ter o valor de 8,16 vezes 10 na 13. Ok, divido isso por isso, dá 8,16. O expoente se mantém. Agora nós queremos tirar a raiz quadrada. Só que aqui nós temos um expoente que é ímpar. Nós não podemos ter um expoente ímpar, porque tirar a raiz quadrada significa dividir por 2 o expoente. Então, nós vamos deixar... O que nós vamos fazer? Nós vamos andar com essa vírgula mais uma casa e vamos reduzir o expoente de 1. Vai ficar agora par. O que nós vamos fazer? Para tirar a raiz quadrada, o que a gente faz? Tira a raiz quadrada de 81,6 e depois divide por 2 esse nosso expoente. E aí, nós vamos ter o valor de 9,03 vezes 10 na 6 metros. Essa é a distância. Mas, o que a gente quer? A gente quer saber de que distância da superfície da Terra é que esse peso vai ser reduzido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar em quilômetros para poder comparar com o raio da Terra. Olha só. Então, aqui, ó, nós vamos ter o valor de 9,03 vezes 10 na 3. Por quê? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1.000 metros é 10 na 3. Então, se eu dividir 10 na 6 por 10 na 3, nós temos que diminuir os expoentes. 6 menos 3, 10 na 3. Então, agora eu vou multiplicar tudo isso por 1.000 para facilitar. Então, nós vamos ter que a distância em que o meu peso é reduzido para metade é na distância de 9.030 quilômetros. Mas nós temos que lembrar que o raio da Terra é 6.400 quilômetros. Então, para saber da distância da superfície, vai ser esses 9.030, que é essa distância, menos os 6.400, que é estar na superfície da Terra. Então, significa que para eu reduzir o meu peso pela metade, eu tenho que estar a uma distância de 2.630 quilômetros da superfície da Terra.